Bom, boa noite. Estamos reunidos aqui para falar sobre o nosso projeto de automação industrial. No caso aqui é sobre uma máquina de confecção de marmitex. Eu sou o Rodrigo Dresch, estou aqui com a Nayane, o Matheus, o Luiz Otávio, o Leonardo e o André. Para começar, então, vamos falar um pouco sobre a demanda por esse tipo de produto, né? Pela produção de pratos para marmitex. Ele tem algumas causas que são importantes aí, que são pontos importantes que a gente precisa falar. Um delas é, na primeira imagem ali da esquerda, você pode ver um motoboy fazendo entrega, né? A gente vê bastante esse tipo de trabalhador no dia a dia, principalmente no centro da cidade, em regiões mais urbanizadas, né? Isso é por conta de uma expansão urbana que ocorre há muito tempo, já vem acontecendo e é meio que infreável, né? Esse alastramento urbano da crescente da cidade, do centro para as extremidades, ela gera um aumento na demanda pelas refeições, né, pela entrega de alimentos, porque são mais pessoas trabalhando, são pessoas que acabam não tendo tempo para voltar para casa, se alimentar de forma correta e voltar para o serviço a tempo do combinado com a empresa, né? Por exemplo, a empresa vai lá e disponibiliza 1 hora de almoço, só que para você chegar na sua casa é meia hora. Então, você ida e volta, já foi sua hora e você não comeu nada. E então acaba aumentando a demanda pelo serviço de entrega dos restaurantes, né? No meio ali tem outra imagem ilustrando um colaborador ali almoçando, né, no horário de almoço. Isso aí provavelmente de uma empresa maior que dá a marmita para os trabalhadores ali, né? São empresas de grande porte que fornecem a refeição dentro da planta, né? Muitas vezes eles inclusive têm um restaurante ali dentro que já deixa tudo pronto. Daí na hora do almoço vem lá o colaborador, já pega dele, almoça ali rapidão e já está pronto para voltar, né? Como empresas grandes elas estão em sítios industriais, né? Aí piorou essa parte de poder voltar para casa, que se o cara tiver que pegar uma condução, mais de 1 hora para chegar em casa. Então não tem como sair da empresa, né? E na direita ali tem uma imagem ilustrando como é que é uma refeição servida num voo comercial, né? Embora a maioria dos voos domésticos dispensem esse tipo de marmitex, né? Eles servem um lanchinho, alguma bolachinha, biscoito, os famosos snacks, né? O pessoal de companhia aérea chama. Em voos continentais ainda é comum ter essa marmita. Vocês podem ver na imagem aí que tem vários tamanhos, né? Então é um processo muito utilizado. E como a demanda por passagem aérea também vem subindo, as companhias são obrigadas a fazerem parceria com restaurantes que fazem parcerias com os fornecedores desses pratos de marmita, né? Vários tamanhos, formatos, inclusive. A gente escolheu esse tema porque a gente teve a oportunidade no nosso grupo de ter um membro, no caso o Matheus, que trabalha com manutenção industrial e teve a oportunidade de conhecer uma fábrica de marmitex. E lá ele viu essa máquina. A gente discutindo aí resolveu escolher ela para falar, né? Então eu vou deixar aqui com ele agora para falar um pouco sobre o funcionamento. Pode seguir, Matheus? Bom, falando aí do fator demanda, né? Há uns meses atrás eu recebi um chamado na empresa que eu trabalho. A gente trabalha com ar comprimido industrial. E alguns meses atrás eu recebi um chamado de uma empresa que estava com problemas na produção de ar comprimido, né? O compressor deles não estava conseguindo suprir a demanda deles. E eu recebi o chamado para ir lá fazer uma inspeção. E nessa inspeção eu tive a oportunidade de conhecer o processo deles, né? E esse processo, ele enfatiza a produção de embalagens de alumínio, né? Nessa produção, eles não enfatizam só a produção de marmitex, né, mas também aí pratos de alumínio, formas de bolos. E nesse processo, tem alguns elementos que compõem ele, né? E esses elementos são, basicamente, lá na empresa que eu visitei, tinha 2 compressores a parafuso, né, para alimentação dos circuitos pneumáticos, atuadores, motores para as esteiras e também aí para o rolo, né, de bobina de alumínio, alguns sensores de presença, né, que captam aí a presença da marmita e alocam ela para o local correto. Esse processo, ele basicamente consiste em um atuador com forma oca, que faz a pressão em uma forma sólida abaixo do alumínio, e aí ele, com essa pressão, ele gera a forma de alumínio, traz para cima,
e joga para dentro da esteira, formando aí a nossa marmita, né? E aí, nesse processo, ele joga para os sensores captam e jogam ele aí para o local adequado. Bom, aqui nós temos um videozinho explicativo, para ficar mais fácil o entendimento aí do processo. Bom, aqui como vocês podem ver, tem ali a bobina de alumínio, né? Ela é alimentada por uma esteira no interior da bobina. Essa bobina coloca o alumínio, onde o alumínio vai passando por cima da forma sólida. A forma oca vem aí sendo pressionada pelo pistão, certo? O pistão faz a pressão na forma sólida, onde forma a marmita, traz para cima, a marmita escorrega para a esteira e a esteira joga para os sensores, aí onde os sensores alocam ela para o lugar correto. Esses lugares são, conforme for, a marmita pode ficar defeituosa, esses sensores conseguem captar aí algum defeito na marmita, e ela é jogada ou para o descarte ou para a pilha, né? Onde aí jogada para os pallets de carregamento, né? E vai direto para o cliente aí pela logística de transporte. Bom, nesse processo aí, eles fazem aí 4 marmitas, né? Por cada batida do pistão. No processo que eu visitei, eles conseguiam fazer 2, era um processo menos tecnológico que esse, né? Mas esse aí tá um pouco melhor a gente entender aí o processo em si. Esse pistão, ele bate 55 vezes por minuto. E ao bater essas 55 vezes por minuto a gente tem aí 220 embalagens por minuto feitas aí por essa máquina. Bom, agora eu me chamo Luiz Otávio, eu vou continuar terminando aqui a parte da introdução. E, bom, alguns exemplos dessas máquinas, elas utilizam atuadores rotativos, que funcionam como um sistema biela-manivela. Até no caso dessa última que a gente viu, ela era usada para formar a embalagem. E nesse caso, o atuador rotativo, ele é o que faz o papel da manivela. Bom, agora a gente vai partir para o funcionamento. Ele começa primeiro acionando o sistema para formar o molde do alumínio anteparo, e ele é feito isso a partir da detecção do papel alumínio por um sensor. Bom, a partir daí, o atuador 1 é iniciado e ele avança, e quando ele atinge o final do curso, o atuador rotativo ele também avança para retornar a prensa e a estampa. Bom, depois disso, o motor da esteira é acionado, levando a embalagem para frente e trazendo mais um papel alumínio para repetir o processo. Bom, para atender essa máquina e trabalhando dentro do sistema pneumático, a gente fez a busca de alguns catálogos dos principais fabricantes para buscar elementos e a descrição desses elementos dentro do mundo comercial aí que nós temos, se nós fôssemos, por exemplo, reproduzir essa máquina. A gente vai até a simulação utilizando o FluidSim, mas aqui a gente poderia buscar como se fosse uma empresa que gostaria de construir ou até mesmo fazer o reparo, substituindo alguma peça, trazendo aqui peças que tem no mercado para poder suprir esse funcionamento descrito anteriormente, e que vai ser mais embasado mais para frente. Bom, então, para a parte da estampagem da embalagem dos Marmitex, como foi comentado anteriormente, o atuador rotativo, ele faria o papel da manivela, e a haste, assim como também é visto na máquina no vídeo, só que está um pouco mais superior ali no vídeo, a haste ela tem um leve balanço para os dois lados, que é o mesmo movimento, bastante similar, por exemplo, a do pistão virabrequim no motor de um carro. A haste seria a biela no conjunto do motor do carro, e daí estaria efetuando a estampagem. Enfim,
Bom, utilizando do catálogo da Festo, que é um dos, se não o maior fabricante pneumático, pelo menos do que eu conheço, aqui eu pude encontrar alguns elementos para automação pneumática, e o primeiro deles que eu observei foi o atuador rotativo de palhetas. Ele não possui a capacidade de rotacionar os 360 graus. O ângulo de rotação dele vai até 270, como pode ser visto na descrição aqui um pouco mais abaixo. Mas pensando no maquinário, o movimento total não precisa ser feito, ele só precisa efetuar o recuo e avanço. Então 180 graus já seria o suficiente para efetuar o movimento e gerar a estampagem do papel alumínio. Então, por exemplo, na seleção de um atuador rotativo de palhetas, dentro da descrição, o código de pedido, pensando que ele vai ter que exercer uma força capaz de movimentar a haste, todo o conjunto da placa base e do molde do Marmitex que nós estaremos reproduzindo, podendo ser retangular, quadrado, com divisórias, podendo ser circular, enfim, o molde depende de qual Marmitex vai ser realizado no processo de estampagem. Utilizamos um tamanho um pouco maior, por exemplo, o máximo da referência de tamanho era 40, utilizamos 32, com ângulo, como já comentado anteriormente, de 180. E daí as outras especificações nós não temos a chance de alternar as escolhas. Então, o código de um atuador utilizado para esse caso, da máquina que nós estamos estudando, um DRVS 32180P da Festo. Partindo agora para os atuadores, a fim de expulsar a embalagem dentro da esteira, no final da linha de produção, nós temos tanto o atuador para a parte de descarte, caso a embalagem não atinja o controle de qualidade, a qualidade mínima, e nós temos também a que movimenta ela para ser empilhada em uma outra região ali próxima da linha. Existem casos até mesmo por gravidade, e a Marmitex ele bate em um apoio e já fica alinhado. Então, esse pistão ele efetuaria apenas o movimento, deslocaria a embalagem da linha da esteira ali. Pois bem, esses atuadores eles não precisam efetuarem forças muito grandes, até porque a embalagem ela tem um peso, ela é bastante leve. Eles só precisam de fato garantir o movimento da embalagem. Então, uma característica mais comum deles é ser algo menos robusto, mas que tenha um curso um pouco maior, para fim de garantir que ele efetue todo o movimento da embalagem. Então, por exemplo, na escolha desse atuador redondo aí da Festo, o código dele foi DSNU 10300, com um diâmetro de êmbolo de 10, a haste ainda é menor ainda, infelizmente ele não tem a relação do diâmetro do êmbolo com a haste, mas por volta de 6 milímetros, provavelmente, dos atuadores que eu já vi, né? E com um curso de 300 milímetros, por exemplo. Aí o PPV é o caso de amortecimento pneumático ajustável em ambos os lados. Caso possa estar tendo algum tipo de problema no retorno, às vezes ela está retornando muito devagar, já está atrapalhando o processo posterior. Então o operador ele pode efetuar o ajuste ali e deixar as velocidades de avanço e retorno da maneira mais confortável durante a produção. Partindo para o atuador, que vai fazer a prensa junto com com a parte de estampagem, esse é o atuador 1, no caso, ele vai primeiro firmar o papel para depois efetuar o processo de estampagem. Ele tem que ser um atuador que tem que aguentar um pouco mais, além de efetuar uma força um pouco maior. Ele tem que aguentar um pouco da carga da placa, da placa suporte e do molde, e além disso ele tem que fazer uma pressão suficiente para firmar o papel e depois efetuar o processo de estampagem sem que ele movimente durante isso, senão pode acabar interferindo na qualidade do produto. Então, seguindo a mesma lógica, só que nesse caso ele pode ter um curso um pouco menor, ele tem um diâmetro de êmbolo de 32 milímetros, com um curso de 150, também com ajuste de amortecimento pneumático, para fazer o ajuste da velocidade ali, assim como o operador achar preferível durante a produção. E ele tem a alocação de sensor de proximidade, o que auxilia também na questão da detecção do papel alumínio nas proximidades ali do molde e da placa ali para efetuar o processo de produção da embalagem.
por fim, para que possa ser feita essa alternância dos atuadores, vai ser visto dentro da simulação um pouco mais tarde, mas todas as válvulas selecionadas dentro do circuito da simulação, elas foram válvulas de 4 vias e 2 posições. As válvulas comerciais mais vistas são de 3 vias e 2 posições, ou então de 5 vias e 2 posições, válvulas desse estilo, com duplo solenoide, que também é uma característica de todas as nossas válvulas. Então, novamente, se baseando no catálogo da Festo, agora com um pouco mais de especificação, um modelo que poderia ser usado é o código abaixo, VUVS L20B52DG141B2. Muito se diz da característica mesmo do equipamento, e algumas coisas elas já ficam entrelaçadas. Por exemplo, no parâmetro 005, a função da válvula, uma válvula bidirecional 5x2 biestável, o biestável garante que ela tenha os 2 solenoides nas 2 extremidades da válvula. Então, a característica 006, eu não posso atribuir as molas, porque eu não tenho a ação de uma mola nessa válvula. Então, apesar de ter bastante detalhes, se lido com bastante cuidado e pesquisar sobre as características, você consegue ver que elas convergem a um modelo. Aí, outras especificações dependem realmente da máquina em meio físico, por exemplo, a rosca utilizada nas conexões, os tipos de tubos, a própria largura da válvula, que é algo que pode ser estimado, tudo, mas não é uma vazão muito, muito grande, então não tem a necessidade de especificar uma largura muito grande, até porque o range é muito pequeno, ela vai de 20 milímetros nominal a 30, então não se diferencia muito. Todos esses equipamentos é o que nós vamos ter como se nós fôssemos montar, é o que a gente tem dentro da simulação que foi utilizado e trouxemos aqui se nós formos ter um contato comercial para montar esse sistema pneumático. Pode seguir. Beleza, pessoal. Vou falar agora um pouquinho sobre a simulação que foi feita. Vou apresentar minha tela aqui para mostrar no FluidSim o que nós fizemos. Ok, então basicamente a gente utilizou o software FluidSim para fazer a simulação do nosso sistema. Falando um pouco sobre o aspecto construtivo, como o André falou, a gente usou todas as válvulas com solenoide, tanto nos 2 lados, e fizemos todos os acionamentos elétricos. A parte de acionamento elétrico ficou aqui embaixo, e a gente fez naquele mesmo esquema de máquina de estados que a gente falou várias vezes nas aulas, usando bastante selos e os break switches para abrir esses selos e fazer todo o movimento condicional de forma que o nosso sistema ele siga uma ordem certinha e funcione sempre dessa maneira, evitando erros, né? Basicamente explicando também o que a gente está vendo aqui na simulação com relação ao que a gente viu no vídeo e foi explicado do funcionamento. Basicamente aqui a gente tem o estágio inicial da nossa máquina, é como se a bobina de alumínio ela chegasse aqui e a gente vai ter aquele atuador em prensa e a estampa do movimento de biela-manivela, que foi explicada. Então, basicamente, aqui a gente vai ter uma prensa que desce, aperta o alumínio, e aqui vem a estampa de biela-manivela e dá a forma. A prensa, a gente usou aqui o modelo regenerativo para ela ter aquele movimento bem característico de prensa mesmo, que ela tem um avanço rápido, depois um avanço bem devagar e um retorno à velocidade constante. Depois que ele sai desse estágio, ele vai para a esteira, que normalmente a gente usaria sensores para determinar quanto tempo essa esteira ficaria ligada, mas para fins só da simulação, a gente utilizou aqui um relé com um delay de 5 segundos. Então, imaginando que a marmita, a partir do momento que ela sai do primeiro estágio, ela demora 5 segundos na esteira até chegar ao nosso estágio final. Então, aqui a gente usou um motor hidráulico ou pneumático, né? A gente fez a simulação em hidráulico, na verdade, só para fins de simulação mesmo, mas o circuito pneumático segue a mesma lógica, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Então, a gente usou aqui o motor hidráulico ou pneumático, um sistema pneumático, para fazer o movimento dessa esteira e levar a nossa marmita até o último estágio.
No último estágio, a gente vai fazer o controle de qualidade. Então, a gente tem 2 atuadores que basicamente têm a mesma função, que é empurrar essa marmita para o lugar determinado. No caso, se ela estiver fora do padrão de qualidade, ela vai para a pilha de descarte, representada aqui pelo atuador da esquerda, ou para a pilha de armazenamento e depois ir para os pallets, que é a pilha aqui da direita. Mais uma vez, normalmente, esse controle seria feito a partir de um sensor que mediria formato ou peso dessas embalagens, mas aqui, como a gente não tem tanta capacidade no Fluid Sim para fazer essa lógica de sensoriamento, a gente tem esse sensor que faz esse controle. No caso, o sensor aqui está representado por essa chave, que, caso ela esteja ligada para o lado esquerdo, a gente realiza o descarte, e se ela estiver ligada para o lado direito, vai para a pilha de armazenamento. Então, vou mostrar agora o funcionamento do nosso circuito. O momento inicial aqui, a gente vai para a pilha de descarte. Então, vou dar o ON. A gente pode ver que a pilha já subiu, desceu a estampa. Quando ela volta, a nossa esteira começa, ela vai ficar ligada por 5 segundos. Chegou no nosso final, o atuador de descarte, ele liga uma luz indicadora e um buzzer para nos avisar que teve uma embalagem defeituosa. Da mesma forma, a gente pode ir para a pilha ela não tem nenhum sinal, como tem o descarte, mas segue a mesma lógica. A esteira vai ficar mais uma vez ligada por 5 segundos, e agora ele vai para a pilha de armazenamento, sem a luz indicadora, obviamente, e sem o buzzer. Bem, sobre a simulação, é isso que eu tinha para mostrar. Não vou entrar nas complexidades do circuito elétrico, mas é esse o funcionamento. Voltando para o Luiz apresentando os slides agora. Passo a palavra para a Nayane para ela fazer a conclusão. Bom, a execução desse projeto, ela nos proporcionou conhecimentos vinculados ao funcionamento de máquinas, de equipamentos utilizados, como, por exemplo, os atuadores e as válvulas, e principalmente na montagem dos sistemas. Através de uma ampla pesquisa que nós fizemos, nós tomamos conhecimento de fabricantes, dos tipos de peças que são utilizadas, e como essas peças elas podem ser selecionadas e caracterizadas dependendo do mercado de trabalho. A partir da simulação, nós conhecemos novos componentes no Fluid Sim, que nós ainda não tínhamos utilizado durante as aulas no laboratório, como, por exemplo, o motor pneumático, que está simulando o funcionamento da esteira, e os relés temporizadores, mantendo sinais ou controlando um determinado período de tempo. E mesmo com algumas dificuldades durante a simulação, devido ao uso dos componentes eletrônicos analógicos, que pode ser observado pela quantidade de relés, né, presentes na simulação, que poderia ser mais compactado, utilizando, por exemplo, componentes digitais ou até mesmo CLP. A simulação ela ocorreu como esperado, porém ela está mais lenta comparando com uma máquina atual. Pode passar, por favor. Bom, essa imagem, ela mostra graficamente a atuação de 2 ciclos do circuito simulado, um acionando o descarte da embalagem e o outro não. A gente analisando a função do tempo, o atuador 1 é o primeiro a ser acionado, e no segundo gráfico ele pode ser observado a característica de atuador regenerativo, tendo um pico de velocidade de aproximadamente 1,2 metros por segundo, enquanto o retorno ele possui um valor muito menor. Assim que a prensa ela atingiu o valor final do curso, o atuador rotativo ele vai ser acionado, efetuando a estampagem e retornando juntamente com o atuador 1. E logo em seguida, o motor da esteira ele é acionado, e só depois de 5 segundos, o atuador de descarte do ciclo 1 ou o atuador de empilhamento do ciclo 2, eles serão acionados. Isso, muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite.